Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. Axon combina ingredientes estratégicos como teanina e cafeína, que atuam juntas, contribuindo para um estado de alerta e atenção, mas sem causar desconfortos físicos. Além disso, conta com vitaminas essenciais para dar suporte ao metabolismo energético. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção para complementar a sua rotina. Agora anota aí. Pod People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio. Você também pode acessar o site axon.com.br, conferir todos os ingredientes e aproveitar a oportunidade enquanto a promoção está ativa. E não esquece também de seguir no Instagram, @AxonBrasilOficial. Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é médica reumatologista com sólida formação acadêmica e prática ambulatorial dedicada às doenças autoimunes. Sua trajetória une curiosidade intelectual e compromisso humano com o paciente, transformando evidências científicas em planos de cuidados personalizados. No consultório e fora dele, defende informação acessível, autonomia do paciente e decisões compartilhadas. Com vocês, a médica reumatologista doutora Paula Murari. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Pergunta de hoje é simples. Você já parou para pensar se o nosso sistema imunológico, que tem a função de nos proteger, desse uma loqueada e começasse a nos atacar? Pois é isso que acontece nas doenças chamadas autoimune. Sua imunidade contra você e não a favor. Para falar sobre isso, a gente trouxe a médica reumatologista Paula Murari. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto, que é a reumatologia, doença autoimune, então eu adoro. É um dos assuntos que eu mais gosto. Que coisa boa! A gente estava procurando uma reumatologista há muito tempo. Jura? Juro, eu acho que não é tão comum assim, até porque todo mundo confunde, né? Tem gente que fala assim, reumatologia. Peraí, doutora, não é dermatologia? Eu falei, não, reumatologia. Mas o que faz? Eu falei, olha, as articulações. Isso não é ortopedista? Pois é, a gente ouve muito isso. É médico de velho, né? Médico de... Exatamente. Não exatamente, não é por aí, mas é normal. Chega a gente no consultório falando, olha, eu não sei o que é reumatologia não, mas falaram que eu tinha que vir aqui, então eu tô aqui, falaram que você vai resolver meu problema. Tá bom, sem pressão, ok. Então tá bom. O importante é funcionar. Exatamente. Né? Mas é bom a gente explicar, porque eu acho que a gente vai desmistificando isso. Porque assim, a gente entende que o leigo não saiba, mas eu acho que a gente também tem a obrigação de informar. Com certeza, eu acho que a informação ajuda bastante na gente... pro tratamento, até para ele seguir o tratamento, né? Para ele seguir, para ele entender o que tem, para
ver os sinais e procurar ajuda, não botar tudo na conta da idade. E não botar tudo na conta do médico, né? Porque não adianta a gente prescrever uma coisa e a pessoa fez? Não, não fiz. Não, porque tem paciente que você medica, fala, explica tudo. Aí ele volta 2 meses depois, e aí, você tá... Não, mesma coisa. Aí você fala assim, não, mas você tirou um pouco o álcool, você tirou excesso de doce, você fez atividade física, você... Não. Mas precisava. Acontece assim, talvez com uma frequência grande. Grande, né? Mas eu acho que a gente tem que falar e falar pra gente poder melhorar isso. Sim, com certeza. Antes de tudo, queria que você falasse pra mim por que a escolha da medicina e dentro da medicina, a reumatologia. Bom, foi uma jornada um pouco tortuosa até chegar à medicina e até chegar à reumatologia. Eu não sou daqui, eu sou do Espírito Santo. Uai, notei. Eu falei, deve ser mineira, mas assim, Juiz de Fora, pertinho, não. Já fica mais perto. Não, mas fica mais perto, né? Verdade. Vai ficando mais pertinho ali. Eu sou da Grande Vitória mesmo, e eu cresci, minha mãe é pedagoga, mas ela sempre foi apaixonada por psicologia, então eu cresci ouvindo ela falar, fazendo cursos e tudo. Aí eu sempre achei o assunto interessante, até pensei em fazer psicologia. Mas perto do vestibular eu achei, não, vou ser psiquiatra. Acho legal. Ia ser minha colega, olha que maravilha. Ser sua colega, olha. Não, e tem uma relação que a gente vai falar também entre doenças autoimunes e transtornos de psiquiatria. Tô pensando em fazer algum curso de psicologia. E aí, quando eu passei pro vestibular, então eu falei, bom, eu vou fazer... Entrei, iniciação científica, tudo de psiquiatria. Aí eu passei para a UF, comecei a fazer a faculdade. Durante a UF a gente tem um grande contato com a psiquiatria, tem grandes profissionais, tem grandes professores, assim. Mas eu achei que não era o meu perfil. E aí, o contato com a reumatologia veio mais no final, quando fala mais das especialidades, no internato de clínica médica, que aí eu fui ver... Que a gente vai rodando, né, as especialidades, E aí, eu via muito paciente internado com doença reumatológica e eu ficava fascinada porque eram doenças que eu nunca tinha ouvido falar, eram coisas muito diferentes. Eu comecei a estudar mais o assunto, eu falei, poxa, isso é legal, acho que eu quero fazer isso. Acho que eu quero fazer essa coisa que pouca gente faz. Exatamente. Eu já sabia que eu queria clínica médica, né? E aí fiz a clínica médica no Fundão e lá a gente tem uma reumatologia muito presente também. Na Federal, né? Do Rio de Janeiro. Isso, na você FFRJ. Fez a formação de reumatologia na Federal Fluminense. Medicina. Eu dei uma rodada. Exatamente. Eu fiz o UF, depois aí eu passei para o Fundão na clínica médica. Federal Fluminense, que é Niterói, depois você veio para Federal FRJ. Exatamente. Aí tinha a reumatologia era muito presente e eu achava... Aí eu tive mais contato com os pacientes e os pacientes são incríveis, são pacientes especiais, são pacientes diferentes e fascinantes e inspiradores. E aí eu falei, não, são desses pacientes que eu quero tratar. E o que é a reumatologia em si? Porque você já está elogiando os pacientes, adorei isso. Mas assim... eles são impressionante, eles são impressionantes, eles vivem uma realidade totalmente dolorosa, muitas vezes, às vezes anos para chegar num diagnóstico e conseguem se readaptar, se reinventar. Eu acho isso sensacional, assim, eu acho que eu não conseguiria. Não, tá aprendendo com eles, olha só. A gente aprende com os pacientes. Pois é. Mas a reumatologia é o campo da medicina que estuda, que trata basicamente, resumindo, tudo que tem relacionado à articulação, tendão, ligamento, osso, músculo. Essa é a parte da reumatologia mais simples, né? Mais básica, e entra também no campo de atuação as doenças autoimunes. Então, tudo que está ligado ao movimento. Isso. É isso? Porque, exatamente. Olha só, você falou articulação, você falou ossos,
Porque a articulação, ela é produzida a partir de encontros de ossos, né? Isso. Mas o que? Ligamentos. Ligamentos. Tá. A gente tem uma interface, né? Interface com a ortopedia nesse ponto. Uhum. E aí tem a parte das doenças autoimunes. Mas as doenças autoimunes, você pode ter doença autoimune de várias especialidades, né? Mas as da reumatologia... Quando atacam as articulações? Quando atacam as articulações, os ossos, os músculos, aí a gente trata essa parte. Atua, né? É, exatamente. Dentro da reumatologia, se você tivesse que falar assim, o que é mais comum? Olha, eu tenho visto atualmente, assim, muita procura por fibromialgia. Também é... por causa dos músculos, né? Sim, músculos fibromialgia a gente que trata. Tá. E muita fibromialgia. O que é fibromialgia? Porque tem muita gente que fala assim, tô com uma dor muscular, tô com fibromialgia. Não é bem assim. Não, né? Porque você pode fazer ginástica depois de muito tempo e ficar toda dolorida. Com certeza. Né? É a dor boa, né? É a dor boa, exatamente. É a dor boa. Então, não, a fibromialgia seria uma desregulação no sistema de avaliação da dor, né? E o organismo começa a entender tudo como dor. Então, eu encosto, era para sentir o toque e a pessoa sente dor, aquele toque. E é acompanhada frequentemente de fadiga, uma fadiga extenuante, assim, muita fadiga, e um sono de qualidade ruim. Um sono que a gente fala que é não reparador. Então, é dor muscular, mas atípica, no sentido daquilo que não provocaria dor, provoca, né? Tipo um abraço. A pessoa, um abraço, já sente dor num abraço. Entendi. Então, é uma dor provocada por motivos que, em geral, não eram para dar dor. Exatamente. Muscular. Na musculatura. Musculatura. E eu tenho que ter acompanhado disso, mais o quê? Sono. Sono ruim. Ruim. Inadequado. Inadequado. Que pode ser... Que é quase um círculo, né? Uhum. O sono ruim, alimenta a dor. E a fadiga. E fadiga mesmo. Aquela coisa assim... É mais uma desmotivação ou fadiga? Fadiga. Como se a pessoa tivesse realmente malhado, mas ela não malhou. Ela tá exausta, como se ela tivesse trabalhado durante 3 semanas. E não. Eu brinco que um caminhão passou em cima de você. Entendi. Aí a pessoa fala sim. Eu falo, então foi atropelada possível. Por um caminhão. É possível que seja fibromialgia. Aí a gente faz alguns exames, algumas coisas. Muito da conversa. E a gente... começa a tratar. E precisa ter diversos pontos de dor? Isso antigamente tinha os tender points, né? Que eram os famosos os tender points. Você tinha que ter um X de pontos, né? Hoje em dia não se usa muito mais isso, mas é mais a história de dor e associada a esses outros sintomas. Mas existiam os tender points e tal, que a gente apertava. Que podem hoje. Só que a gente vê hoje que qualquer lugar que a gente aperta dói. Vai estar dolorido. Então... A fibromialgia, ela tem um começo numa hipersensibilidade da dor, numa leitura errada da dor. Isso, seria como se fosse seria como se fosse o cérebro interpretando a dor de uma hiperalgesia, né? Como se o cérebro interpretasse aquele estímulo de forma errada. Entendi. Então é como se os receptores da dor tivessem alterados. É mais ou menos isso? Isso. Tem uma alteração periférica, sim, mas tem uma alteração central também. É um caminho longo da dor, então tem parte neuronal, porque tem aquele isso. O cordão posterior, né, na medula, ele caminha, né, por onde caminha a dor. Então, desde o cérebro até a condução da dor e a inervação final dos músculos, né, estariam com essa hipersensibilidade. Isso, mais ou menos por aí. Uma desregulação. E... É um problema grande a fibromialgia. Não é autoimune, né? Mas é um problema muito grande porque não tem nenhum teste. Não tem nada. Que diga, né? É um diagnóstico clínico ainda. É um diagnóstico clínico. Não tem nenhum exame que eu possa pedir. Então, os pacientes geralmente sofrem muito até chegar no diagnóstico. Você não tem nada, é coisa da sua cabeça. Não tem nenhum exame que, pelo menos, ajude a excluir outras coisas?
Não. Não. Não, desculpa. A excluir outras coisas, a gente geralmente, quando tem dúvida de fibromialgia, por mais que não seja um diagnóstico de exclusão, mas a gente pede exame para ver se tem anemia, se tem hipotireoidismo. Que poderia dar esse cansaço, né? Alguma outra coisa que possa dar. Ver marcador de inflamação, para ver se tem alguma coisa que está sugerindo que tem alguma outra coisa acontecendo. Não é um processo inflamatório. Não é um processo inflamatório. É uma hipersensibilidade ligada à percepção da dor. A percepção da dor. Perfeito. E passa pela via emocional, passa pela via... É uma alteração grande da percepção da dor. Você está falando de fibromialgia, eu me lembro que parece uma coisa, é o contrário, mas uma coisa que melhorava na época que eu clinicava, eu insistia muito para os pacientes fazerem exercício. Ela falava, você não está entendendo, Bia, eu não consigo levantar, eu não consigo escovar o dente. Eu falei, não, eu sei, mas se você tivesse feito um exercício muito pesado depois de muito tempo, ia ser assim, né? Mais ou menos, né? Não vou tentar. Eu falei, tenta devagarzinho. E 3 meses, 4 meses depois, não é que tinha sumido, mas tinha melhorado. Mas a atividade física é o tratamento de primeira linha. Ainda é? Ainda é. A gente tem medicamentos e tudo, mas, assim, dificilmente, se a pessoa não fizer uma atividade física, ela vai melhorar. Mas é isso mesmo, assim, é contraditório, totalmente contraditório. Exatamente, porque quando você pedia isso, a pessoa falava assim, não, você não está entendendo, eu vou te dizer de novo. Então, o que a gente faz, né? Não consegue caminhar meia hora, caminha 15, não deu 15, 10, 5, dá uma volta no quarteirão, que seja. Mas sai Mas faça algum movimento. Faz algum movimento, sai da imobilidade. Exatamente, isso já vai... O movimento gera liberação de endorfina, que isso ajuda também, fortalecimento muscular, lubrificação das articulações. Então, por mais contraditório que seja, dor no corpo precisa ser tratada em geral, né? Na maioria das vezes. Com movimento. Precisa do movimento, Então, assim, não tem como. Por mais que fique difícil para o paciente entender... E muita gente fala, mas eu não gosto. Eu também não, mas é assim. Mas hoje como se fosse um investimento numa bolsa de valores. Você tem que apostar, né? Tá muito baixo o valor, mas você tem que apostar que aquilo vai melhorar. O exercício físico hoje em dia não é mais opcional, não é, eu acho legal. Não, você tem que fazer para você ter... Até quem não tem doença nenhuma tem que fazer para chegar numa velhice, numa idade mais avançada. Ser funcional, né? Exatamente. Ter funcionalidade, poder se locomover. Exatamente. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena tirar da cabeça das pessoas é essa coisa. Eu não faço exercício porque eu não gosto. Ninguém gosta, mas faz parte da espécie humana caminhar. Tem umas pessoas que gostam. Eu tenho dificuldade de acreditar, mas dizem que gostam. Mas eu acho que quando você faz... E consegue resistir ali os 4 meses, você sente uma coisa diferente. Isso que as pessoas falam. Não vem de imediato. Não. Esse negócio me apaixonei no primeiro. Acho difícil, né? Então eu falo, vai sem gostar. Depois vai diminuindo. Pode ser que um dia você goste. Pode ser que goste. Mas aí o que eu vejo é que quando os pacientes... Eu sempre falo, eu quero gravar um depoimento porque você fez o que eu fez o que eu falei para fazer. E aí a pessoa fala, não, comecei a fazer atividade física e realmente melhorou. Devia gravar, devia botar no seu Instagram para poder dar força para outros. E aí elas falam, não, eu não posso eu não posso não ir malhar porque no outro dia, daí fico uma semana muito mal, né? Exatamente. Isso quando chegou nesse ponto, você dá o Oscar, né? Exatamente. Dá um prêmiozinho da resistência. Ganha estrelinhas. Né? Um paciente muito bom. Medicação para fibromialgia. Na realidade, ela não substitui a atividade física. Que tipo de medicação alivia, no sentido até de facilitar com que o paciente ouse fazer atividade física? Como o mecanismo da dor, da fibromialgia, não é o da dor aguda, né? É uma dor
crônica, neuropática, nociplástica que a gente fala, mas enfim, tem um mecanismo diferente. Não tem exatamente um remédio que seja para fibromialgia. São medicamentos que nasceram com outra finalidade. Por exemplo, a duloxetina. Duloxetina, sim. Que é um ansiolítico, antidepressivo. E a gente usa com a função de tratar a dor. Outro que a gente usa muito é a pregabalina, que teoricamente seria um anticonvulsivante. Mas tem um efeito... Que é muito bom, não só para dor, né? Mas também para ansiedade. Para ansiedade. Tanto a duloxetina quanto a pregabalina melhora muito, E né? tem uma relação, mais do que a depressão. Tem muita gente que acha que é mais depressão que tem a ver com a fibromialgia, mas é mais a ansiedade, que tem mais... É mais ansiedade. É mais ansiedade. Eu diria até a crônica, né? É um nível de ansiedade crônico, né? Que é o que a gente vive hoje em dia, né? Existe, eu tô lembrando aqui, quando eu atendia muito, usava isso. Na época do Loxetina só tinha na forma de Cymbalta. Hoje já tem genérico, né? Ficou bem mais acessível. Pregabalina, né? Que era o Lírica. Quando entrou, era o Lírica, né? Assim que chegou. Gabapentina também. Gabapentina a gente usa. Eu cheguei a usar. Existe alguma relação entre mulheres? Estou perguntando do nada, tá? Me veio isso na cabeça, vou tirar essa dúvida. Entre intestino preso, constipação intestinal e fibromialgia? Olha, eu não sei te dizer que se tem uma relação direta, mas hoje em dia está muito em voga, né? A saúde intestinal com diversas doenças. Então, provavelmente deve ter alguma... Porque as mulheres são mais... Sim, são mais constipadas. São mais constipadas. E eu sempre observei quanto maior era o nível de ansiedade, por isso que eu estou falando, eu não posso derivar isso para fibromialgia, mas quanto maior era o nível de ansiedade, maior era a probabilidade de uma constipação, não digo adoecedora, mas era desagradável, desconfortável. Como você está falando que tem mais a ver com ansiedade do que com depressão, por isso que eu estou... Mas se você for pensar também, as mulheres constipadas são geralmente as mulheres que não bebem muita água, que não se alimentam bem, né, que não se movimentam, que são, talvez, né... verdade. Faz sentido. Não sei, assim, também tô... nunca li a gente nada. tá falando como se fosse assim, é provável que... pode ser que tem uma lógica... Mas, assim, a microbiota intestinal, isso tá muito em voga, né? E a gente, daí a uns tempos, vai saber que o intestino é responsável por muito mais coisa do que a gente achava, com certeza. né? E acaba, quem tem ansiedade, geralmente se alimenta mal. Exatamente. E se alimenta em impulsos calóricos, né? A pessoa tá assim, daqui a pouco come doce. Doce. Muito doce, né? De uma vez, assim. E que é inflamatório, que é muito inflamatório. Então, na realidade, a fibromialgia não tem um componente inflamatório, mas o fato pode ter uma inflamação que piore. Pode sim, né? É um fator agravante. Mais saudável, né? Se a pessoa tem uma dieta saudável, se ela se hidrata, faz atividade física, se ela se cuida muito, melhor, né? Diminui, ajuda bastante no tratamento. Diminui os gatilhos de piora, pelo menos. Com certeza. Né? Tá, então, fibromialgia é o mais comum. É o que eu vejo mais, eu não sei se é mais comum. Pelo menos é o que chega para você. Dor. Em geral, a gente recebe paciente com dor, seja na articulação, seja na coluna. E aí, a gente vai ver se isso é autoimune ou não, se é uma tendinite, se é uma bursite, se é uma artrite reumatoide. E aí, por aí vai. Acho que são a dor, e aí a fibromialgia entra também, né? Porque é a dor no corpo todo, né? Ou é a dor mais localizada, ou é uma dor mais generalizada que a gente vê. E as doenças autoimunes? Essa coisa do sistema imunológico, né? Que era o que a gente que tinha que nos proteger. E começa a nos atacar. É fogo amigo. Por aí. Pois é. É fogo amigo. Pois é. Existe essa desregulação do sistema imune, né? Hoje a gente vem estudando, as pessoas que estudam, claro. vêm estudando, a medicina tem evoluído muito para descobrir exatamente da onde vem, né? Que gatilho é esse que faz um protetor virar casaca
e começar a te atacar. Exatamente. E aí isso tem... Aí a gente tem mais remédios, né? Medicações mais efetivas, alvo específico, né? Que vai lá no alvo mesmo. E aí tem melhorado bastante a parte das doenças autoimunes. Da resposta. Das respostas, do tratamento mesmo, né? E tem aumentado o nível de doença autoimune? Quer dizer, o índice mesmo, as estatísticas? Eu não sei se tem aumentado ou se tem sido diagnosticado melhor. Mais, né? Porque, como diz um professor meu, você não cumprimenta quem você não conhece, né? Então, acho que está um pouco mais difundido. Antigamente, realmente, ninguém conhecia. Até entre os médicos não se sabia o que era. Eu acho que hoje em dia, talvez... tem se sabido mais sobre e tem exames mais, né? Exatamente. Marcadores, né? Que não tinham, né? Por isso que é tão importante a pesquisa, né? Porque com mais ferramentas a gente tem um diagnóstico precoce e vai melhorando essa parte. Quais são as doenças autoimunes mais comuns? A mais comum é a artrite reumatoide. E mais comum em mulheres? Mais comum em mulheres é cerca de 3:1. 3:1. Tá. É 1% da população, mais ou menos. É coisa, hein? Não é? É muita coisa. Vamos lá, no Brasil a gente tem hoje o quê? 220 milhões? 250? Não sei. Eu acho, a última vez que eu vi, 220. Eu acho que o pessoal não tá parindo tanto assim, não. Sei. Então vamos lá, 1% de 220 dá 2 milhões e... 212 milhões. 212 mil. Não, milhões no Brasil. 212 e 1% disso. Ih, agora complicou. O pessoal todo aqui de biomédica. Pois a minha medicina ficou... Olha, gente, 10% seria 21. Então, 1% seria 2 milhões e 100. Pronto. Salva pela lógica. Pois então, é muito 2 frequente. milhões, exatamente. Muito frequente. Uhum. A gente acha que é pouco, né? 1%, é pouca coisa. 2 milhões. Não, e olha só, se você pensar que essa estatística que a gente está fazendo é do que foi diagnosticado, dobre isso pelo menos, porque tem gente que nunca vai saber que foi. Não, inclusive chega no consultório, Exatamente. às vezes... Teve até uma história que eu contei há pouco tempo de uma senhorinha que chegou pra mim já cheia de deformidade. Assim, Nas mãos? Na mão. Não era... Ela tinha artrite, mas ela tinha tanta deformidade que eu falava, mas Jesus... Como é que começou isso? Não começou agora, né? O que aconteceu? Por que a senhora... Aí ela nunca procurou ajuda. Ela falou que entortou, achei que era normal. Assim, foi... Pra ela só ficou ruim quando ela parou de fazer tricô. Entendi. Quando aí perdeu essa habilidade. Aí agora ficou ruim. Agora não tá dando mais. Aí que ela procurou ajuda. E essa precocidade de buscar ajuda, no caso da artrite? Nossa, no caso de todas as doenças em geral, né? Mas assim, nas doenças reumatológicas é muito importante. Porque isso é uma coisa que me marcava muito na residência, era muito triste de você ver a pessoa chegando já cheia de deformidades. De perdas, né? Ou então com tratamento totalmente errado, já com os corticoide, anos de corticoide, cheio de problema por causa disso. Aí vai arrebentando o fígado, esteatose. Vai dando um monte de problema. Isso a gente isso na residência me marcava muito. E a gente ainda vê isso, mas a gente espera que daqui a uns anos isso vai melhorando. Nos países mais desenvolvidos isso já quase... não ocorre. Não tem tanto igual tem aqui. Porque assim, quais são os primeiros sinais? Porque assim, se esperar entortar, não, dedinhos do pelo pé. Pelo amor de Deus, não. Exatamente, dedinhos da mão. Tá ruim, a gente tá atrasado, acho que há alguns anos. Então, vamos lá, procure o reumatologista. Vamos lá, então, quais são os sinais precoces, Paula? Dor articular, artrite reumatoide, por exemplo. Mas o tipo da dor é bem parecido em todas elas. Mas é uma dor que é pior pela manhã. Quando você acaba de levantar. É como se tivesse tudo durinho. Exatamente. E aí tem a rigidez matinal, que é a sensação de que você não consegue abrir e fechar a mão, como se estivesse enferrujado. Que dura muito tempo. Horas. Às vezes a pessoa fica a manhã inteira sem conseguir fechar a mão totalmente. Isso antes de entortar.
Não, muito antes. Muito, perfeito. Muito antes. E então é uma dor, e aí tem inchaço, na artrite reumatoide principalmente o inchaço vem com bastante força, e aí pode acometer qualquer articulação do corpo, assim, menos a coluna. Assim, tem uma... Geral, mais comum, mãos e pés, joelhos... Pequenas joelho também? Sim, pequenas e grandes articulações a gente fala, ou seja, todas. Menos a coluna, ainda bem, né? Tem uma vértebra que pode ser afetada, mas é bem raro, graças a Deus. É incomum. É incomum. Uma só? É, porque a tônus occipital, que pode dar uma subluxação, aí daí é grave, é bem grave. Mas é incomum, graças a Deus. Não, graças a Deus, pelo amor de Deus. Mais comum, engraçado, sempre eu vejo relacionado à mão. Mão né? Mão e pé. Mão e pé. Mão e pé é muito frequente, geralmente é por onde começa, né? Então, dor, rigidez matinal, né? Inchaço, vermelhidão às vezes. Às vezes. Então, assim, surgiu isso, durou mais de uma semana, procura uma semana, uns 10 dias, né? Pode mas não ser. Deixa. Pode não ser. Sei lá, pode ser que você tenha feito alguma coisa. Mas assim, quando são muitas articulações, pode ser outra coisa, uma virose, alguma coisa. Não, tô falando mão, por exemplo. Até pode. Por exemplo, chikungunya, dava muito, né? Nossa, mas chikungunya você pedia pra morrer. Nossa, tadinho dos pacientes, a gente via no corredor andando, já dava pra ver que era chikungunya. Porque o pessoal falava muito medo de dengue, gente, mas a chikungunya era muito pior. Nossa, eu tinha um medo horroroso. Era um trem, não era um caminhão que tinha atropelado, não, era um trem. Tadinho, chegava os pacientes com as mãozinhas assim, não dava muito a pena. E era um sofrimento. E tinha chikungunya crônica e teve as doenças também que surgiram, porque pode ser um gatilho, né? A infecção pode ser um gatilho para doença autoimune. Então, a pessoa, coitada, tem que jogar na loteria, né? Porque vai ganhar acumulado. Porque ela ganha uma chikungunya. E a chikungunya abre uma doença autoimune? Abre uma doença autoimune. Aconteceu. Eu vi alguns casos e... lúpus, artrite reumatoide. Pós-chikungunya. Pós-chikungunya. Existe também a chikungunya crônica, mas às vezes virava mesmo. Você via a sorologia mudar, via tudo mudar mesmo. Você mantinha o IgM? O IgM inicial. O IgM geralmente quando... é aguda, né? Não, mas ele persistia muito tempo. Na chikungunya crônica? Persistia. Por incrível que pareça, ele ficava muito tempo ali. E aí a gente ficava, será que é uma chikungunya crônica ou está desenvolvendo já um quadro articular diferente? E às vezes evoluía para artrite reumatoide. E custava muito a recuperar a chikungunya, né? A chikungunya, sim. Gente, eu tive um amigo que ele falou, eu levei 8 meses morto. Muita gente teve. Tinha loucura. Gente que a gente tratava igual a gente tratava a artrite reumatoide, para cessar os sintomas. O estrago era nesse nível. Era nesse nível. Da pessoa não ter força para pegar um copo. Não. Um copo de água, você tem que dar com canudo. Não conseguia botar um sapato. Exatamente. Não conseguia nada, ficava um pé gigante e tal. Mas agora, graças a Deus, tem algum tempo que não tem epidemia de chikungunya. É verdade, teve uma época que tava pior. A dengue ainda tá por aí. A dengue, graças a Deus, não dá muita dor articulada. É mais aquela dor no corpo todo, né? Uma moleza, mas igual a chikungunya não se compara, não. Não se compara mesmo. Eu não peguei, graças a Deus, mas também não. Eu tive uns amigos que pegaram, nossa senhora. Muito não complicado. Era quando eu falava, passou um caminhão, não, passou um trem. Trem bala, que não deu nem tempo. E deu ré, né? Passou e deu ré. Deu ré e voltou, sabe aquela coisa, vai e volta. Exatamente. Né? Tá. Artrite reumatoide, a gente tem esse padrão. Dor, inchaço, rigidez matinal. Ih, faltou um. Dor, inchaço, edema. Tá, isso. então passou de 15 dias, vamos botar 15 dias. Procura, até vale porque ninguém merece ficar sentindo dor, né? Vamos ver o que tá acontecendo, mesmo, né? E aquilo vai tirando a tua função, né, de fazer as coisas. Às vezes é uma coisa que vai surgindo muito aos poucos, né? É uma juntinha só, aí vai surgindo a outra. Então, quando a pessoa vê, já tem um mês que aquilo tá indo e tá
bom, tá estranho, né? É melhor procurar. É melhor procurar, com certeza. Porque o diagnóstico precoce, o tratamento precoce é o que influencia, o que faz a diferença. O que evita isso, né? Que evita. E, por exemplo, os tratamentos. Eu tenho uma irmã que tem artrite reumatoide. Jura? Tem. E ela era dentista. E se imobilizou. Nossa. Né? Ela não tem nada distorcido, mas, por exemplo, ela teve que chegar a fazer... Qual é o nome daquele tratamento? Biológico. Biológico. Exatamente. Isso revolucionou, né? A reumatologia, a terapia biológica revolucionou. E cada vez mais tem surgido mais medicações. Isso tem sido sensacional, assim. Mudou mesmo, né? Mudou. É outra medicina. Mudou o curso, né? É outra Porque, assim, no início você faz o quê? Porque o biológico é depois que... Depois. Então, não a gente começa com metrexato, sulfasalazina, que são imunossupressores, mas menor. E a leflunomida. E não funcionou, já parte para o biológico agora. Agora já vai direto. Para evitar sofrimento e o tempo de distorção. Sim. Porque só essas 3... Distorção não, deformidades. Né? Deformidade, desculpa. Só essas medicações aí, até porque não são medicações que você vai tomar e no outro dia vai estar bem, né? Demora. Então, só pra gente testar essas medicações e ver se vai dar certo ou não, já vai 6 meses aí 6 de tratamento. 6 meses pelo menos, né? Pois é. Às vezes um pouco menos, né? Mas vai um tempo já, né? E é um tempo que a pessoa tá sofrendo. Imagina, um dia de dor já é ruim, imagina um mês, 2, 3, o tempo todo com dor. E a dor crônica... Eu estou falando aqui só por dor crônica, já aumenta muito a ansiedade e também abre uma portinha para depressão. A dor crônica. Um portal. Um portal. Um portal, né? Portal, Agora, junto com a autoimune, quer dizer, esse sistema imunológico está totalmente alterado. Esse mesmo sistema imunológico está atacando as articulações, pode provocar ataques no cérebro? Em algumas doenças pode. Por exemplo, o lúpus tem manifestações neurológicas. Que pode... mais marcantes. Neurológicas, psiquiátricas. O lúpus a gente fala que pode tudo, né? O que é o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune que que acomete principalmente as articulações, sistema hematológico, e aí tem as manifestações mais graves, que é renal e sistema nervoso central. Então, é uma doença de mulheres. Maioria. 9-1. 9-1. Gente, mas a gente tá ganhando de... Não, tá perdendo de goleada. Pois é, na Reumata as mulheres ganham quase tudo. Meu Deus. E aí o lúpus existem algumas outras. Por exemplo, a gente trata também vasculite primária do sistema nervoso central, tem algumas do sistema nervoso... Mas assim, para causar depressão, por exemplo, não. Já vi, não, né? Eu já vi, mas... Pode causar psicose. Vasculite? Lúpus, vasculite. Lúpus, sim. Lúpus pode fazer tudo. Lúpus pode tudo. Dentro da psiquiatria pode fazer tudo. Inacreditável. Em todos os lugares, assim. Psicose, alternância de humor. Lembra do House? Do House, sempre sim. tinha lúpus lá como... Sempre, como hipótese. Mas é uma coisa que realmente pode tudo. Você não pode descartar em nenhum diagnóstico psiquiátrico, você tem que pedir, pelo menos. Pelo menos o fã. Se tiver algum... o fã, a gente tem uns probleminhas com o fã, mas... Por que o fã é tão impreciso? Explica pra gente o que é o fã, que é um marcador sanguíneo. É um autoanticorpo, né, que significa fator antinucleolar. Nucleolar. E nuclear, desculpa. No fator antinuclear. E que, teoricamente, ele vai atacar as partículas da célula. Então simboliza que as células estão sendo atacadas. Isso. Quando dá um fã alto, digamos assim, no sangue. Pode simbolizar. Sim, mas em princípio tem uma probabilidade das células estar sendo atacadas. Exatamente. Mas a gente tem cuidado com o fã porque tem uma parcela da população que tem fã positivo e não tem nada. Ou tem fã positivo porque tem outra doença autoimune.
Por exemplo, ele não tem é Hashimoto, específico, tem né? não é ele tão... não é tão específico. Não é tão específico. Tem muita relação com doença autoimune, tem muitas doenças autoimunes que se não tiver o FAM, realmente diminui muito a chance de ser, por exemplo, lúpus com FAM negativo é bem improvável. Mas uma das causas também de procurar reumatologista é que eu fui no médico, ele pediu o FAM e veio positivo. E deu positivo. Aí mandou eu ir pro reumatologista mas agora. é até um bom senso. Se tá positivo, vamos pelo menos fazer Já que pediu, né? Exatamente, vamos vasculhar. Exatamente. Se for aquela pessoa que tem o FAM porque já tinha, ok. Teoricamente, eles falam, você nem precisa, se a pessoa não sente absolutamente nada, se não tem sinal de inflamação no exame, teoricamente você nem precisaria examinar. Examinar não, pesquisar. Lógico, pesquisar, investigar mais a fundo. Mas a gente acaba investigando um pouquinho, né? Até porque prevenir é melhor, né? Com certeza. Porque deixar aparecer alguma coisa assim. Mulheres que têm doença autoimune têm maior dificuldade em engravidar? Não necessariamente. Tem doença que causa aborto de repetição, que é a SAF. O que é a SAF? SAF é síndrome antifosfolipídio, que é uma doença... Antifosfolipídio. SAF, S-A-F. Isso. Tá associado muito ao lúpus e ela causa trombose. Na placenta? Pode ser na placenta, pode ser em qualquer vaso. Então, e aí diminui a vascularização para o bebê. Aí existe, por exemplo, um dos sinais, né? Tá pesquisando SAF por quê? Porque já teve 4 abortos. Ou abortos depois de 3 meses, que são mais incomuns. Então, aí tem mais... É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas a SAF é uma síndrome, não uma doença específica. É uma doença específica. Uma doença específica. Mas tá dentro do lúpus? Não, é uma doença à parte, ela pode vir sozinha. Que é mais comum... Alguém tem... Tem associação com lúpus, assim, entendi. tem, por exemplo... Comorbidade? Ou não? Não, é uma outra doença mesmo. Mas quem tem lúpus tem mais chance de ter SAF. Entendi. E quem tem SAF tem mais chance de ter lúpus, mais ou menos por aí. Entendi, é a loteria novamente. É, a loteria. E existe a SAF gestacional também, que aí só acomete na hora que a mulher tá grávida. Depois, não persiste. Tem tratamento, né? O SAF tem tratamento? Tem, aí a mulher teria que usar anticoagulante a gravidez inteira. É bem ruim, mas... E tem que ter muitos cuidados. Obrigada, Rosinha. Muito obrigada. Cuidado que é quentinho mesmo. Tá bom, obrigada. É quente. É quente. Dá uma sopradinha. Eu vou esperar um pouquinho. Porque tem gente que vai de gulosa, queima. Eu não vou conseguir falar até mais. o final aquilo ardendo. Então, espera um pouquinho, tá? Mas SAF. você perguntou, se prejudica... Se a doença estiver em atividade, diminui, né? A possibilidade também. Mas uma das coisas que a gente tem muito problema com gravidez e doença autoimune por causa do tratamento. Muito por causa do tratamento. Por quê? Porque muitas medicações são teratogênicas. Tá. Então, eu brinco com os pacientes que eu tenho que ser a primeira pessoa que Antes do pai. a saber que ela quer engravidar. Porque tem que mudar, às vezes, a medicação 6 meses antes, 3 meses antes. Para você poder começar a tentar engravidar, para não ter perigo. Tive uma paciente agora que perdeu um bebê, engravidou tomando metrixato e abortou. Foi bem triste. E ela não sabia que tinha esse risco? Sabia. Assim, quando eu passo metrixato, eu sempre... Avisa, olha só. Se for engravidar, a gente vai ter que parar. Isso. Não pode engravidar enquanto estiver tomando a medicação. Mas às vezes acontece, né? Infelizmente. Mas às vezes acontece. E aí ela perdeu o bebê e foi bem triste. Mas, por exemplo, agora não tem uma impossibilidade, mas tem que trocar esse tratamento. Sim, exatamente. Mas existem recursos que podem ainda manter a qualidade dela. Sim. E não ser um risco para o bebê? Sim. Então, assim, existe o mito, né, de que mulher que tem doença autoimune, lúpus, não pode engravidar, não pode ter filho. Não é verdade. A gente pede algumas coisas, né? Por exemplo, principalmente lúpus. Espera a doença ficar em remissão um tempo, espera ficar bem, tá tomando a medicação
correta, que não vai afetar o bebê, aí tudo bem. Pode fazer as coisas. Tem uma possibilidade da doença piorar durante a gravidez. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. No lúpus, principalmente. Mas aí vai sendo acompanhada, né? Tanto pelo obstetra, geralmente é obstetra de alto risco, né? Vai para o ambulatório de obstetrista de alto risco. Gravidez de alto risco. Gravidez de alto risco, exatamente. Principalmente no lúpus. Principalmente no lúpus. Mas todas as doenças. Até porque tem alguns anticorpos que podem dar problemas para o bebê, que podem estar presentes em algumas outras doenças. Então, tem doença autoimune, vira gestação de alto risco, mas pode. Assim, não é uma impossibilidade. E tem casos que você é obrigada a tirar todas as medicações? Todas. Para salvaguardar o bebê? Não, assim, a gente tem medicações que a gente pode fazer. Que não compromete o bebê. Que não compromete. Mas tem que ser uma gravidez planejada. O ideal. Para que a gente possa realmente garantir. Para o reumatologista não infartar, Entendi. Assim. Para ela não ficar triste quando acontece alguma coisa. Exatamente. Porque a gente fica bem mal, né? Quando acontece. Fica triste. Fica triste pela paciente, né? Fica triste. Mas, e por outro lado também, se esse bebê nascesse, como é que ele ia nascer? Se ele ia ter algum problema ou não? São coisas, né? Que se pensar. Mas a gente sempre pede, assim... Tem algumas medicações que usa que até tem que assinar termo. Obrigatoriamente tem que colocar um para não querer para não poder engravidar mesmo. Talidomida que a gente usa muito raramente para algumas doenças. Talidomida usa ainda? Olha, pode ser usada para algumas doenças autoimune. Do lúpus cutâneo. Algumas vertentes do lúpus cutâneo. Garantir que não... É super raro, né? É raro, usar. sim. Super raro mas usar. às Mas, vezes... por exemplo, é um exemplo de... Exatamente, às vezes. Qual foi aquele remédio que deu aquela polêmica toda na pandemia? Hidroxicloroquina. Que é usado. Para doenças autoimunes. Isso. Para o lúpus é quase mandatório, se não tiver contraindicação. Isso na pandemia foi terrível. Foi uma loucura, porque faltou hidroclorina. Agora, Meu Deus do céu. Hidroxicloroquina, exatamente. Ficou faltando pro pessoal das doenças autoimunes. A gente tinha que fazer com receita controlada. E aumentou de preço. Que loucura foi isso. E era um remédio baratinho. Eu fiquei com pena, porque assim, as pessoas que realmente precisavam não estavam achando, né? Não. Que loucura isso. Isso foi um problema na época da pandemia mesmo. Eu imagino. Tinha gente que fazia estoque em casa. Sim. Assim, logo no começo ninguém sabia nada. Não sabia de nada. Mas depois a gente, descobriu que não tinha nada a ver. Não tinha efeito para... Mas o pessoal das doenças autoimunes sofreu. Olha, sabe que menos do que a gente imaginava? Mas sofreu para achar, né? Sim. Quem tomava e respondia bem nas doenças autoimunes. Sim. O pessoal ficou apavorado. Não, com certeza. Mas eu digo assim, a gente pensou assim, poxa vida, vai ter que tirar a medicação, né? Porque é imunossupressor e tudo. Mas até que eles não tiveram uma reação tão ruim, então... E eu notei isso. O Covid, quando estourou, todo mundo... Eu logo pensei na minha irmã também. Eu falei, meu Deus, se ela pega... Porque ela toma remédio para baixar a imunidade. Exatamente. Por causa da doença autoimune. Não teve nada. Pois é. A maioria não teve nada. A gente... nem me vem à cabeça, assim... Teve casos, assim, de pacientes que ficaram mais graves e tudo. Principalmente paciente que já tem acometimento pulmonar por outras... Por doenças... Não, por doenças autoimunes mesmo. Mas já tinha um comprometimento anterior. Um comprometimento pulmonar. Mas eu lembro de um caso que era uma paciente minha e todo o cuidado da família era com ela. Quem faleceu foi o marido dela. Inacreditável, né? Que era corredor, que... Não, a Covid teve coisas... Eu tive uma família que eu adoro, que eu tinha tratado a mãe há muito tempo, e o marido. E tinha uma filha maravilhosa, essa filha. E aí, quando os dois pegaram os pais, ela morava perto.
Ela, Bia, tô preocupada, papai e mamãe, tá. Aí eles foram, fizeram tudo direitinho, recuperaram. Tempos depois, quem morreu foi ela. Pois é. Jovem. Pois é, acho que depois a gente vai descobrir o porquê Não disso. sei, né? Porque essa coisa assim, os velhinhos depois resistiram. Tinha velhinho de 90 anos que pegava. Quando meu avô pegou, eu falei, já era. Eu tava já pensando, como é que eu vou pra Vitória, porque ainda tava fechado. Isso. Como é que eu vou pra Vitória, porque ele vai pro hospital e não podia entrar ninguém. Exatamente. Eu falei, não vou deixar ele sozinho, mas ele ficou tudo bem. Sobreviveu muito bem, obrigada. E pessoas assim, porque quem tem asma, tinha gente que teve e nunca pegou. E tinha gente que nunca tinha tido nada, como você falou, atleta. Atleta. O cara tinha 40 anos, se eu não me engano. Exatamente. Era corredor. E todo o cuidado com a mulher, com a esposa que era portadora de lúpus, talvez. Ou lúpus ou artrite reumatoide. Que tomava imunossupressor. E aí quem pegou foi ele. Ela nem pegou dele. Que loucura, E né? ele rapidamente foi pro CTI, entubado, morreu. São coisas que a gente não entende. consegue explicar até hoje. Não. Porque O Covid é um mistério, muita E não coisa tem nenhuma ainda, né? lógica. Não tem. Porque no início ficou, fiquei calmos, porque não tinha. Aquilo ali era uma roleta russa. Mas assim, eu falando, né? Sim. Com base A gente em não nada, sabe, né? a gente não- Baseado em nada. Mas tem uma sensação que tem alguma coisa genética, né? Porque tinha muita Entendi. tragédia na família, né? Tipo, mãe, tio, pai, primo, assim, várias pessoas da mesma família morrerem. Eu vi isso acontecer com algumas pessoas. Não, que a gente com o tempo talvez se decifre isso. É algo genético que protegia algumas pessoas e outras não. Mas né? não era hidroxicloroquina. Não era. Ela continua sendo útil para as doenças, algumas Sim, doenças autoimunes. Pacientes, Deixa para quem precisa e faz bom uso disso, né? Isso. As terapias mais modernas ainda é o biológico? Sim, os mais terapias modernos biológicas. tem os biológicos e tem as moléculas alvo específicas também, que são remédios orais que você toma, mas que também tem um efeito parecido Biológico com... é V, né? Ou subcutâneo. Mas é parenteral, tem que ser ou subcutâneo, porque são moléculas muito grandes, então não dá para fazer um comprimido. Mas aí agora tem cada vez anti-TNF, anti-L1, e aí vai surgindo os anti-várias coisas e cada vez mais específico. Mais específico para aquela doença, para aquela doença. para o que você quer atingir. A gente tem biológico para quase tudo agora, graças a Deus, assim, porque revolucionou. Isso tem pouco tempo, né? Tem uns 30 anos, assim, que começou. Mas 30... assim, para vir para a prática. Assim, para ficar super... Sim, para chegar na ponta, né? Porque assim... no Brasil, não sei exatamente quando começou, mas eu acho que o primeiro biológico foi de 99. 1999. Porque assim, hoje os convênios já cobrem a maioria. Sim, né? Tem a maioria dos biológicos. Dos biológicos, mas no início era uma loucura, me lembro. Hoje em dia já até caiu patente, né? Então tem os biosimilares, Exatamente. que não são exatamente a mesma coisa, mas são bem parecidos. Tem um mecanismo de ação que tem ajudado na farmacoeconomia, né? Exatamente. E tem um efeito também similar e que acaba sendo eficiente. Isso, sim. Nesse sentido. Muito eficiente. Vamos ver o que a gente tem de reportagem aí? Não há só uma forma das células de defesa responderem às infecções. Dependendo do estímulo que indica ameaça ao organismo, células conhecidas como neutrófilos adotam diferentes estratégias de defesa com consequências diversas. Jornal da USP. Traduz pra gente. A gente tem várias formas, tem a resposta TH1, TH2, TH17, então são vários tipos. Por exemplo, se é uma alergia, a gente vai ter uma resposta pela via TH2. Se é TH2 é linfócito? Seria os linfócitos. Linfócito. Assim, pela via... E
E aí, dependendo realmente, as células, não necessariamente só os neutrófilos, mas assim, vai por um caminho diferente para você tratar aquela doença. Se é uma bactéria, se é um vírus, se é uma doença autoimune, por exemplo, aí são outras células que vão se mobilizando, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, quando você tem uma doença autoimune, essas células, ao invés de ir lá atrás da bactéria, ou então de tirar uma célula defeituosa, que as pessoas não têm noção, mas a gente gera células defeituosas todo dia. Toda hora, né? Porque a pessoa fala, não tem uma célula de câncer. Querida, não fala isso. Faça uma homenagem ao seu sistema imunológico e recolhe esse lixo todo dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, quando você tem uma doença autoimune, ela deixa de ter essas funções de atacar a bactéria, tirar as células defeituosas do corpo, ou estranhas, que não estão muito legais, e aí ela começa a atacar as boas. Isso. Enlouquece. É como se fosse realmente uma perda, a gente fala perda da tolerância, né? Porque o organismo, a gente nasce sem saber o que é nosso e o que não é nosso. A gente vai aprendendo quando a gente nasce. E durante a gestação e tudo, a gente vai aprendendo quais são as nossas células e quais não são. E aí, nas doenças autoimunes, por algum fator, e aí a gente junta fator ambiental, fator genético, fator infeccioso, enfim, vários fatores, não é somente uma coisa. E uma combinação de fatores vai quebrar essa tolerância e aí vai ter alguma resposta errada. Então, vai começar como se fosse realmente atacar as próprias células. Isso tem componente genético? Tem. Quer dizer, tudo tem genética, né? Mas assim, tem um componente maior? Muitas doenças a gente já sabe até qual gene e tal. Tem isso? Já tem, assim, algumas coisas. Mas assim, por exemplo, só a genética não é o suficiente. Entendi. Então, tem que ter a parte... Tem que ter de ambiental. Tem que ter algum gatilho, tem que ter alguma coisa a mais. Interessante isso, porque assim, existe coisas... É como se o sistema, em algum momento, ele é acionado para... O sistema imunológico, para reconhecer o que é estranho. Isso. E do nada ele deixa de reconhecer. Ele continua reconhecendo o que é estranho, mas ele começa a achar que é estranho o que é nosso. O que é nosso, exatamente. O que é nosso. E aí começa o problema, né? Aí tem doenças que são mais limitadas, autoimunes mais limitadas, outras que atacam mais coisas, por exemplo, o lúpus, né? Que pode ter uma gama de acometimentos. O lúpus pode atacar tudo, né? Pode. Pele, rim, cérebro, coração também. Coração. As serosas também, né? Que são as capinhas que envolvem o coração, os órgãos. Pode sim. E também tem lúpus que tá tudo bem, assim, é só não pegar só tomar hidroxicloroquina e fica tudo bem. Fica tudo bem. Então também não é uma sentença, assim, não é porque você vai ter lúpus que você não vai ter necessariamente tudo isso. Tem pessoas que têm lúpus e tem uma doença bem tranquila. Controlável, sem limitação. Tem gente que tem pressão alta, toma um remédio e tá tudo bem. Tem gente que toma 6, 7, faz um derrame, enfim. Exatamente. Então é mais e não controla. Assim. E não controla, né? Então eu acho que é mais ou menos assim também para as doenças autoimunes, porque é muito comum a pessoa achar que é uma sentença, né? Agora eu tenho isso. Apavorada. Agora eu vou viver, minha vida acabou, vou ter que... Não é assim. A gente tem tratamento, graças a Deus. E toda doença autoimune tem que tomar corticoide? Não. Graças a Deus. O corticoide é o nosso malvado que é favorito. Exatamente. Porque assim, a pulsoterapia, né? Aquelas superdoses, como aquilo... Hoje em dia a gente tem usado cada vez mais. Fala até em mini pulso, assim, com doses cada vez reduzidas, tentando usar o mínimo possível de corticoide. Mas é o que vai fazer o efeito imediato. É uma medicação de ataque
que é necessária no momento certo, Exatamente. mas cada vez se vê uma dose menor, porque ao mesmo tempo pode fazer um grande estrago. Porque esses pacientes, por exemplo, o paciente que tem lúpus, não vai usar corticoide uma vez só. São anos de uso da medicação. E isso, ao longo dos anos, vai causando dano, né? Com certeza. Tem até aí índices que calculam o dano e tudo. Então, é a tentativa o equilíbrio, né? O que a doença está precisando, mas também o mínimo que ela está precisando para você não sobrecarregar a pessoa. O sistema todo, né? Porque são muitos efeitos colaterais, muitos. É o malvado predileto, realmente. Chega uma hora que... Tem horas que você olha e fala, só o corticoide agora, numa dose. Sim, exatamente. Ao mesmo tempo, dá uma dor. De tipo assim, porque se não funcionar... Às vezes o paciente, mas eu não quero tomar. Eu também não queria te dar, mas nesse momento é o que vai te ajudar. É o que vai ajudar. Sempre com aquela coisa de fazer a pulsoterapia, aquela dose, e tentar tirar. Isso. E manter A pulsoterapia a gente usa mais pro lúpus, né? E tentar manter a dose mais baixa possível. Sempre visando... A menor dose com a maior eficácia. Exatamente. Sempre essa regra, né? E se conseguir tirar, melhor ainda, perfeito. Perfeito. Aí o tratamento... Uma coisa que eu tenho uma curiosidade, assim, eu vi muitas vezes pessoas terem algum tipo de decepção amorosa muito forte e depois disso, logo depois... ter uma abertura de doença autoimune e até de câncer. Não foi incomum. Pode ter sido uma grande coincidência. Não é não. A gente sabe que o estresse, tanto físico quanto psicológico. Eu lembro de uma paciente na residência que o filho tinha falecido. Meu Deus. Que é um trauma. Isso é um trauma. Perder um filho, você não sabe nem o que dizer para uma pessoa. Eu nunca quis tentar dizer nada, eu só abraçava. Eu não tenho, porque qualquer não tenho coisa filhos, que mas eu você imagino diga, que seja... Mas qualquer coisa que você diga, não vai fazer sentido. Acho é melhor você falar, que eu posso te ajudar? Ou dar um abraço e ficar calada. Porque tem gente que pega uma mãe e fala, mas pensa bem, foi melhor. Não foi. Eu não sei como funciona esse esquema, eu não sei, talvez um dia eu saiba, acho pouco provável. Tem pessoas que se apegam nisso, né, e conseguem seguir, mas sempre... E ela dizem que é um trauma que não se supera, né, não sei, acho pouco provável. Você que é psiquiatra. Não, eu já vi, são raras mulheres que conseguem. Existe. Tem mulheres que conseguem. Aquelas que têm uma fé inabalada. E se você perguntar, mas você sofre todos os dias. Mas eu vou continuar vivendo. Às vezes, em nome do meu filho, eu vou continuar vivendo. Ou em nome, é o que eu tenho para fazer. Por tudo que eu faça, desespero, nada disso vai trazer de volta. Tem então, umas pessoas que são... É olhar para frente, sempre com buraco, que não cicatriza, mas que não me paralisa. Tem umas pessoas que têm uma mentalidade muito boa, né? Eu lembro de uma paciente que a gente diagnosticou hepatite B, eu acho. E aí, eu tentando descobrir, assim, mas da onde que ela tinha pegado, e ela virou pra mim, mas, doutora, faz diferença? Aí eu virei, não, realmente não faz diferença agora, como é que você pegou? No tratamento. Aí ela, então... Vamos, né? Deixa pra lá. Tá bom. Falei, nossa, que evolução. Mas esse tipo de paciente tem grande chance de ter uma recuperação ou ter uma resposta ao tratamento melhor. Com certeza. Porque ele não fica se lamentando. Não. É simplesmente o que temos para hoje. É bem estoico, bem... o que temos para hoje, vamos em frente. Não é aquele que fica porque eu. Exatamente. Porque assim... Porque eu. Porque não eu, né? É porque não eu. A probabilidade está aí para todo mundo. Infelizmente, todo mundo... Doença e não dá essa mãe, doença não dá, mas não dá imposto. Exato, não dá imposto, mas não dá imposto. Exatamente. Essa mãe que perdeu o filho, ela abriu uma doença imune depois de um tempo. Não, ela reativou. Ela tinha um lúpus bem controlado e bem lúpus leve, que a gente fala. E reativou de uma forma bem grave, assim. Ela passou por momentos bem difíceis, mas ficou tudo bem, graças a Deus. Então, esse fator traumático de estresse intenso vai fazer mais bagunça ainda nesse sistema imunológico. Faz.
E geralmente eu pergunto, né? Mas Claro. aconteceu alguma coisa recentemente, tal? Aí outro dia, a paciente toda sem graça, meu cachorro morreu. E aí eu, meu Deus, assim, né? E... Eu já ia chorar. Eu choro com a morte de gente, choro com a morte de cachorro e de gato. Também. Choro. Né, os meus não vão morrer, então tá tudo certo. Ah, tá, imagino. Já tá tudo combinado. Mas aí, e ela toda com vergonha, né, de falar, eu falo, nossa, mas com certeza, é um super trauma, né? Tem estudos que colocam, dependendo da tua relação com o animal doméstico, é praticamente a dor de perder um filho. Pois é. Então, assim, foi um trauma e ela reagiu, acabou... Agudizando. Não, essa abriu uma doença. Abriu mesmo, não tinha prévia. Mas assim, não é todo mundo que tem um trauma vai abrir, né? Não, sim. Tem que ter tem que ter muitas outras coisas. Genética, fator psicológico, resiliência. Tem pessoas que são muito mais resilientes. Sim, com certeza. Né? Tem pessoas que são mais evoluídas, alguma coisa. Não sei, aciona uma coisa... de resistência, e não é da boca para fora, não, na vida. São sim. É na vida, né? Com certeza. Então, isso faz sentido, isso, né? Sim. Que eu sempre observava. Próximo, Bai. Bai é de baiano, tá? Você já sabe, você é Paulinha. Lúpus pode ser controlado com estratégias que combinam medicamentos, estilo de vida e acompanhamento clínico. Isso. Vamos lá. O que está dentro do medicamento? A gente já botou até a hidroxicloroquina, isso. Tá aí, né? Muito bem indicada. O estilo de vida, isso passa por quê? Atividade física, provavelmente. É o combo, né? Atividade física. Bom sono, manejo de estresse. E quando eu digo manejo, né, não tem como não ter estresse. Então, manejo... Lidar com ele de uma maneira... forma que não seja prejudicial. Menos devastadora. Não fumar. Dependendo da doença, por exemplo, lúpus especificamente, a gente sabe que o sol, o estrogênio são fatores desencadeadores. Tem doenças que é o tabagismo. Então, melhora com a menopausa o lúpus? Mas às vezes fica mais tranquilo. Às vezes fica menos ruim. Fica mais, ele fica mais então, quietinho. Então, o estrogênio ativa? Ativo. Que coisa. O estrogênio, é um dos fatores. Então, quem tem lúpus pode fazer reposição hormonal? Não. Menina, e como é que fica a osteoporose? Pois é, a gente... Pois é, olha a cara depois. Aí tem que malhar o dobro para fazer massa muscular. Mais, e a gente controla muito. Isso é uma coisa que a gente pesquisa ativamente, né? Porque são pacientes que já têm vários fatores de risco. A doença em si já é um fator de risco. Sim. O uso de corticoide, que em geral tem. Não pode fazer terapia de reposição hormonal. Então, a gente vai pesquisando e, se precisar, vai começar o tratamento mesmo. A gente não fala em osteoporose em antes da menopausa, né? A gente fala em baixa massa óssea. E tem já mulheres com baixa massa óssea antes por causa do excesso do corticoide. E o que melhor previne essa baixa óssea, quer dizer, diminuir a intensidade dessa baixa óssea e prevenir ou fazer com que depois da menopausa a osteoporose seja menos agressiva, então, para quem tem lúpus, é atividade física. Com certeza. Musculação. Para osteoporose a gente pensa em musculação, a gente pensa em atividade que faz o reforço muscular, equilíbrio. Então, pilates, musculação. Isso. E... qual era a terceira coisa? Hidroginástica? Hidroginástica não é tão bom. Não é tão bom. Tem que ter impacto. Entendi. Porque o impacto vai formar osso, é isso. São exercícios de impacto, mas aí, dependendo do grau de osteoporose, não pode ser tanto impacto. Exatamente. Mas a própria musculação não dá uma protegida? Sim. Mas aí a musculação já junta os dois, né? O impacto porque a musculação, o músculo crescendo, ele alimenta a massa óssea. Existe ali um... E você tá, assim, é um exercício que você tá carregando peso, né? Exatamente. Então, vai ter formação de massa óssea. Então, não tem opção para quem tem lúpus. Não. Musculação. Atividade física. Caminhada.
alguma coisa tem que ser feita, algum exercício físico. Que não seja no sol. Alguns, né? Que não seja no sol. Caminha, que não... Ai, ainda tem isso! Tem. É verdade. A pessoa tem que fazer isso de noite. Assim, se for uma caminhada, Entendi. Não adianta nem o filtro. Né? Não adianta nem o filtro. Se banhar no filtro... Assim, na teoria, não. Tem gente que tem lúpus que pega sol? Tem. Mas é um risco, sempre é um risco. Já vi... Pode ativar, né? Já vi reativar e não foi bom. O desfecho não foi bom. E o sol independente, o calor também? Calor também pode. Entendi. Então, por exemplo, Rio de Janeiro não é muito bom para quem tem... Não, mas calor, tipo assim, por exemplo, eu lembro de um paciente que trabalhava numa padaria. Aí ficava no forno. Ah, perto de forno. Aí tinha mais reativações. Então tem a questão do calor, não é só o sol. É aumento de temperatura. Mas assim, o sol, eu acho que é pela radiação do sol mesmo. Não sei exatamente, boa pergunta. Entendi. Agora eu não tô me lembrando qual é o exato mecanismo do sol, não. Mas eu sei que o calor também influencia. E o sol tem as duas coisas, né? A radiação mais o aumento de temperatura. Tá, próxima. Vai. Inflamação sistêmica pode explicar ligação entre doenças autoimunes e problemas de saúde mental? Acho que sim, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Porque exatamente. Assim, o lúpus, ele acaba provocando uma inflamação também no cérebro. Há um ataque. Pode ter, né? Não necessariamente. Sim, mas pode, aumenta a probabilidade. Talvez seja a doença imune que cursa com mais comorbidade psiquiátrica. Sim, porque, né, você vai estar lidando com uma doença... Do nada, alguém te diz que você vai ter que conviver com uma doença que você não sabe exatamente como é que vai evoluir e que te dá sintomas, não é uma doença que... Geralmente, a doença reumatológica, ela fala, né? Ela não fica quietinha. Ela grita, né? Ela grita. E isso aí, mentalmente... Eu sou a favor que todo mundo faça terapia, mas quem tem doença autoimune, eu acho que deveria ser todo mundo. E uma terapia de reprogramação à resposta de estresse. Não adianta ser só uma terapia para mergulhar nos problemas. Tem que ser algo, os manejos, né? Não, tem que te dar ferramentas de enfrentamento, porque serão muitos desafios. Com certeza. Né? Eu penso muito em TCC, mas, assim, é o que eu sim, conheço. Porque, assim, TCC ou a DBT, né? Porque, assim, é importante que a pessoa esteja preparada, porque é uma guerra. Porque, às vezes, você vai para uma linha terapêutica, psicoterapêutica, que a pessoa fica... Quero descobrir de onde vem o meu problema. Ela fica remoendo uma história que vai aumentar, muitas vezes, aquilo ali realmente... o estresse. A psicanálise ali não vai ter o efeito tão rápido como a gente quer. E pode mexer em feridas que estão adormecidas, né? Não sei. Depende. Porque tem gente também que... O que funciona para a pessoa. Tem gente que... É verdade. Tem gente que funciona com outras coisas, né? Pode ser. Próxima. A gente vai pro repórter Pipinho agora, vai. Olha aqui, Pipinho já tá em 3D. Pipinho que é o cérebro. Agora você eu tô vendo o cérebro. Pode people. Diminutivo de people, Pipinho. A gente sempre tem 3 letras, mas não dava para chamar ele de Pi. Senão... Ia ficar esquisito, ia ter né? que ser 3,14, não ia Pipinho é esse cérebro feliz, tá? Que só tem headphone, não tem acesso a mais nenhuma informação. E ele adora bons conteúdos, como é esse que você tá dando aqui pra gente. Você vê que ele tá sorrindo. Ele é carioca, tá sempre com esse óculos escuro, independente da hora, independente de qualquer coisa. Então... O que é o Repórter Pipinho? A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que a gente tem lá 2.300, 2.400 pessoas. E geralmente é um público leigo, mas que adora saber sobre saúde. E a gente alimenta lá com muita coisa. Eles têm o privilégio de saber que você vem 15 dias antes. A gente dá o seu Instagram, tá? E eles vão lá e mandam perguntas que eles gostariam de fazer se estivesse aqui ao vivo. Ok, tá? Vamos lá. Vamos lá? Espero conseguir responder todas. Não, claro que sim. A gente aqui não consegue, né, mãe? Vamos lá. Primeira.
Quais são as doenças autoimunes mais prevalentes no consultório e o que elas têm em comum? Autoimunes, aí o fibromialgia não entra. Não entra. Então, a artrite reumatoide, lúpus, tem a artrite psoriásica, que é pessoas que têm psoríase. Psoríase, né? Aquela coisa descamativa. Isso, que é uma doença de pele. Hoje em dia, na verdade, se sabe que é uma doença sistêmica. Sistêmica, exatamente. Mas que 10 a 20%, se eu não me engano, das pessoas que têm psoríase podem desenvolver artrite psoriásica, que é o acometimento da articulação. Das articulações. Tem as espondiloartrites, que são doenças que acometem... Essas acometem mais os homens. Espondiloartrite. E aí a mais comum é a espondilite anquilosante, digamos assim. Que traduz. Que é uma doença que acomete principalmente a coluna. Pode acometer... tá, entendi. Ela acomete a íntese, que é onde o músculo se insere no osso. Nas vértebras. Onde o músculo se insere no osso, né? E aí temos ênteses no corpo inteiro, mas a da coluna, o acometimento maior é na coluna. Essa é mais comum em homens. E o que acontece com eles? Vão ficando sem mobilidade? Sem mobilidade. Se então não tratada, fica como se fosse uma coluna paralisada. Sem coluna em bambu, Entendi. Que fica travado, assim. Às vezes fica com posição, assim. É ruim. Também tem que tratar, gente. Dor na coluna, por favor, tende também. a ficar mais assim ou mais para frente a coluna? Depende. Pode paralisar... Pode paralisar reto. Como pode ser um pouco mais para frente. Pescoço também, às vezes. Eu já vi paciente que ficou assim, mas tem paciente que fica assim e aí não consegue mexer. Espondilite. Anquilosante. Bonito nome, hein, Bai? Decorou, hein? É o nome do próximo cachorro. Espondilite, vem aqui. Aí vem o anquilosante. Pois é, compra 2. Né? Espondilite e anquilosante. Compra não, adota, né? Com certeza. Próximo. Quais sinais exigem procura imediata por avaliação reumatológica? Esses que eu falei. Dor, inchaço, muito inchaço, dor articular, importante, principalmente pela manhã, com rigidez. Dor que te acorda de madrugada. E se você começa a perder peso do nada, tem febre, tem uma dor articular junto associada. Também vale a pena procurar um reumatologista. Passou de 15 dias. Perfeito. Próximo. A gente considera 6 semanas, assim, pra ser mais... mas vale a pena, né? Porque ninguém merece ficar 6 semanas com dor. Pode ir já ainda mais se você tá num sistema... público, melhor marcar logo. Com porque certeza. Pode ser que só venha daqui a um bom tempo. Muito tempo. E convênio também. Hoje tá assim. Tá difícil. Então começou. Marca. Próxima. O que é a reumatologia e qual é o seu escopo de atuação? Você falou no início, mas... Falei. Então, a reumatologia estuda e trata as doenças que acometem os ossos, articulações, ligamentos, músculos. Então, aí entra... Tendões. E as doenças autoimunes. Então, a gente trata lúpus, artrite reumatoide, osteoporose, gota, fibromialgia... Como é que é o nome aí? Espondilite anquilosante. Eu vou decorar até o final. Não sei se é melhor espondiloartrite, porque hoje é o termo que a gente mais usa, é espondiloartrite. As duas são difíceis, né, Vai? Espondiloartrite. Lembra de esponja? É isso? Não tem nada a ver, mas pode. Espondilite pode gravar. Anquilosante, tá. Próxima, vai. De que forma estresse crônico e burnout influenciam desfechos com a autoimunidade? Em autoimunidade, desculpa. Nesse sentido de poder ser um gatilho, né? Eles não causam a doença autoimune, não é só o estresse e o burnout não causam a doença autoimune, mas eles podem ser um gatilho. Era o que estava faltando para desencadear a doença. E também pode ser o gatilho para reativar. Para reativar e para piorar. Nada bom. Não, o estresse não serve para nada. Não. Próximo, vai. Exames de rastreio normais descartam uma doença autoimune? Olha... Exames
em si, não descartam nem confirmam doença autoimune. A gente fala só. Por si só. A gente fala que é um quebra-cabeça, né? Tem que ter exame, tem que ter história clínica compatível e tem que ter um exame físico, também compatível. Que às vezes precede, né? Às vezes vem anormal antes, os autoanticorpos vêm antes da doença, ou pode ser que você venham esteja normais. Com sintomas e os anticorpos normais. Existe. Doenças, por exemplo, existe a artrite reumatoide soronegativa, ou seja, que não tem os autoanticorpos que normalmente se associam à artrite reumatoide. Então, mas... Isso, de alguma maneira, se tiver anticorpos, é pior ou pior. não? Teoricamente tem um prognóstico pior. Tá. Se não tiver, se tiver muito baixinho, o que seria, o prognóstico é melhor. O prognóstico é melhor. Entendi. Pode não ter. Pode não ter. Marcadores, anticorpos. Pode não ter. Que bom, isso é o melhor dos mundos, né? Assim, é o melhor dos mundos. Só é mais difícil de dar o diagnóstico, mas Sim, mas menos sintomas e menor probabilidade de evoluir. Uma probabilidade de um prognóstico muito melhor. Tá. Próxima, Bai. Dor articular sempre significa envelhecimento fisiológico? Não, de forma alguma. Todas essas doenças eu falei podem dar... Acometer jovens, adultos jovens. Até crianças. Até crianças. Tadinho. Até crianças. A gente pode ter crianças com essas doenças. Então, não. É lógico que, por exemplo, a artrose, né? Que fala popularmente que é a degeneração da articulação. Que hoje a gente chama de osteoartrite, né? Que é o nome mais certo. É mais prevalente com a idade, né? Vai ficando. Mas também não é exclusivo. Você pode ter artrose com uma doença mais... Mas osteoartrite tem inflamação aguda? Tem inflamação. Sempre tem. É uma doença que é degenerativa, mas é inflamatória também. Não é autoimune. Sim, aí é o desgaste da articulação em geral. Isso, mas tem uma inflamação aí. Isso também é a reumatologia que trata. Tá. E quais são as melhores terapias hoje para o que as pessoas chamam de artrose, que a gente sabe que é osteoartrite? Se eu falar atividade física de novo, você... Não, tudo bem. Ótimo. Isso é sensacional. O fisioterapia, né? E a atividade física para fazer o reforço muscular. Tá, sempre. E porque a atividade física ela vai fazer o reforço muscular, vai lubrificar a articulação e diminuir a inflamação do organismo. Então, isso tudo, além de perder peso, né? Por exemplo, uma artrose de joelho, né? O peso acima do peso piora. Prejudica. Então... Tirar doce? A gente fala... Pede pra diminuir. Pede pra coisas, a dieta saudável, né? A gente pede pra focar numa dieta mediterrânea. Um basiquinho, assim. Pode ser mediterrânea, mas um azeitezinho saudável, né? Tá. Próxima, vai. Além dos fármacos, quais hábitos diários melhoram a adesão e controle da doença? Ela vai repetir atividade física de novo. Vou. A adesão, eu acho que... O controle, eu acho que a gente já falou. São aquelas coisas, né? Mas a adesão, eu acho que melhora muito com o contato médico-paciente. Entendi, a confiança, né? A confiança no paciente entender. A educação, eu acho que é muito importante. A psicoeducação, né? A educação sobre a doença. Exatamente. De fontes confiáveis, por favor. Porque se você jogar no Google, fica E outra coisa, ruim. Não acreditem em chá milagroso. Não. Eu vou aproveitar e falar isso. Semana passada, pegaram um vídeo meu, que eu tava falando. Oh, meu Deus. Assim, falando sobre, não sei se foi depressão. Botaram inteligência artificial, era eu. Só que a voz muito parecida, a diferença é a velocidade. Porque a inteligência artificial, de vez em quando, ela fica mais lenta e eu costumo falar um pouco mais rápido. E eu anunciando um chá milagroso para fibromialgia. Oh, meu Deus. Paula, você não tem noção. Assim, eu tive que botar 3 pessoas da equipe para, pelo amor de Deus, isso é fraude, porque começou com esse corte. Eu vi no seu perfil aí um monte de coisa de fraude. Aí a gente conseguiu derrubar isso. Porque aí, graças a Deus, eu tenho uns fã-clubes maravilhosos. Vou te dizer uma coisa, melhor do que qualquer... Porque você põe na justiça, leva 6 meses. Aí a pessoa já botou golpe em todo mundo. Caiu. Aí, de repente, fizeram um site.
um site com a minha foto desse tamanho. Teste aqui com a doutora Ana Beatriz se você tem fibromialgia ou não e resolva o seu problema. Aí a venda da tal medicação ainda tinha assim, aproveita o pacote, você pode fazer por 6 meses. Meu Deus. Olha, a gente recebeu umas 1.000 pessoas. Doutora, não chegou. Eu paguei, não chegou. Eu falei... Ai, gente, que tristeza. E aí eu tive que fazer aquela coisa pública. Falei, pelo amor de Deus, olha só. Qualquer coisa que eu venha anunciar tá nos perfis oficiais. Aqueles certificadinhos. Ai, gente, que Por triste. favor, se tiver dúvida, pergunte. Sejam chatos. Mas não faz um clique de comprar nada antes de perguntar. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Aí teve uma que falou, doutora Caí, vou lhe dizer... Eles estão montando uns grupos no WhatsApp que já tem 500 pessoas naquele grupo. E foi um tal de, doutora, não chegou. É uma maldade tão grande, né? É uma maldade. Então a gente fala isso. Frágil. Claro, a pessoa está sofrendo. Tá sofrendo, né? Fiquei com pena, sabe? Inacreditável. Nossa. Eu estou sendo processada pelo Procon de Caxias do Sul. Porque a pessoa vendeu um curso de TDAH, que não é o meu. Oh, meu Deus. Dizendo que era o meu. E não entregou. E aí, como é que você prova, né? Não, vou provar. Claro que eu posso provar. Mas, Isso eu posso provar. É um problema... Então eu falo, gente, pelo amor de Deus. Não precisava disso. Pergunta. Não. Aí você tem que ter um desgaste. Porque as pessoas se aproveitam dos outros, né? E se aproveita do momento mais frágil, mais... Esse da fibromialgia foi um horror. Horrorosa. Porque pega uma população que sofre, que vive por aí com muita dor. Foi cruel. É cruel, Tanto gente. que eu tô botando todo dia. Vai ficar uns 3 meses todo dia. No seu perfil. Porque, assim, é horrível isso. Com certeza. E você faz o seguinte, eles tiram aquele... Aí o site, vamos supor que seja fibromialgia.23. Aí eles cai aquele, fibromialgia 2.4. Fibromialgia 2... E vai infinitamente. Meu Deus. É infinito. É inacreditável como as plataformas não dão jeito nisso. Nossa. Você dizendo isso não é meu, tem que ter muito cuidado, isso é né? fake. E se não é o pessoal... Existem pessoas que não boas no mundo, Não né? muito. Se aproveitar disso. É. Aí é full. Então, espero que você não passe por isso. Mas quando passar... Espero não bote passar. lá, por favor. Porque é muito chato, assim, a gente ver as pessoas sendo usadas e utilizarem o teu nome para poder, né? Mas... continuaremos dizendo que não tem nenhum produto mágico para fibromialgia, não tem, por isso que ele está fazendo. Até gostaria que não tivesse, seria maravilhoso, mas não existe. Mas não existe. E eu sempre falo, cuidado quando tem um produto que cura tudo. Calvície, impotência, é mentira. É mentira, gente. Tem um tempo atrás que era a vitamina D, né? Que curava tudo. Aí, tudo, em doses cavalares. Vitamina C é importante, mas tem a dose certa. Se você tem deficiência, ok. Se você precisa, ok. Mas você não vai... Exatamente. Você vai conseguir problema renal com excesso. Próximo, vai. Por que o exame FAM gera tantas dúvidas e como interpretar seu resultado no contexto clínico? Você já falou um pouquinho, mas só para... Porque a pessoa... O FAM tem relação realmente com muitas doenças autoimunes. Então, quando a pessoa vê o FAM positivo, ela bota na internet, pronto. Só tem coisa ruim. Uhum. Então, gera muita ansiedade e tudo. Mas existe uma parcela da população que não tem o FAM positivo, e não tem nada. E não tem nada. Então, calma. Se você tá bem, não tá sentindo nada, calma. Procura um reumatologista para desligar. Pra ver. Pra ficar despreocupada de vez. Mas primeiro, calma. Se você tá bem, calma. Se você não tem sintomas. Exatamente. Próximo, vai. Como você integra apoio psicológico no cuidado de dor crônica e fadiga? É a questão da abordagem multidisciplinar, né? Mas, assim, a psicólogo, terapia, essas coisas, eu sempre acho que devia ser mandatório, assim. Até nessa coisa de você saber lidar com as adversidades que virão, né? Porque primeiro você tem que
viver uma vida diferente, né? Sua vida agora é outra. E você tá vivendo com dor. Isso aí já gera um monte de problema, depressão e tudo. A fadiga que te impede de fazer tudo. Então, coisas que você conseguia fazer, agora você não consegue mais. Então, o apoio psicológico, eu sempre pergunto para os pacientes, mas tem muita resistência, sabia? Muito. A gente esqueceu de falar de uma linha psicoterapêutica que eu acho muito legal para essa coisa resiliente, que é a logoterapia, né, do Viktor Frankl. E essa eu não conheço. É muito legal, depois dá uma olhada. Vou ver. Logoterapia. O Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que foi para os campos de concentração. No campo de concentração perdeu tudo, perdeu a mulher grávida, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a irmã. E ele saiu, ele foi o único que sobreviveu da família e ele desenvolveu a logoterapia. Nossa. É muito interessante. E não é uma coisa baixo astral não, tá? Vale a pena. Vou procurar, a logoterapia é uma coisa que as pessoas falam pouco. A gente trouxe aqui 2 profissionais maravilhosos, sempre a audiência foi muito legal, porque as pessoas não conhecem. Bem interessante. Bem nunca legal. Tinha Depois, se você puder dar uma olhadinha nos episódios, porque foi bom, bem bacana. Vou ver. E é uma coisa de fortalecimento, assim, sabe? Porque quem sobrevive a um campo de concentração tendo perdido tem tudo... Tem lugar de fala, né? Nossa Senhora. Literalmente tem lugar de fala. Com essa certeza. Terapia, assim, não é uma coisa, se fosse você. Não, foi ele. Próximo, vai. Que mensagem de esperança você deixa para quem recebeu um diagnóstico autoimune recente? Já deixou vários até. Eu acho que a gente vive num momento, né, de muita pesquisa, que eu falei, a gente está numa época que surgem tratamentos quase diariamente, então a gente está no... Baseados em ciência, né? Não são os tratamentos... Não são chás milagrosos. Exatamente. Nem pílulas mágicas, nem pílulas mágicas. Nem pílulas mágicas. E essa pesquisa, né, sabendo mais sobre as doenças, a gente tem mais ferramenta para o diagnóstico mais precoce, tratamento mais específico. E quem sabe um dia é uma medicina personalizada que vai ser para aquele indivíduo, né? Baseado quem sabe na a genética não traz isso, exatamente. né? Exatamente. A gente teve quem sabe, né? Um cara aqui maravilhoso, Eduardo, do Universo Biomol, de biologia molecular, e falando de genética, fantástico. E ele fala isso, também, né? Essa coisa. Muito bacana, sim. Ele é um otimista, tem tanta coisa de genética que eu não sabia. Mas é um momento de otimismo, sim. É só a gente conseguir que as coisas cheguem aqui. Na prática. E que os pacientes cheguem a nós. E que os colegas também utilizem as técnicas isso. De descoberta genética para que elas fiquem mais baratas. Porque todo mundo fala assim, mas um teste genético é caríssimo. Porque usa um pouco. Verdade. Teve uma época que o exame de tireoide era caríssimo. Caríssimo, levava um tempão para ficar pronto. Hoje, porque usando, né, vai tendo mais esquecendo e vai fazendo mais. Os kits vão ficando mais baratos, faz parte da vida, né? Teve uma época que poucas pessoas tinham televisão. Sim, tinha uma época que poucas pessoas tinham carro. Carro era assim para 100 pessoas no Brasil. Então, assim, a gente tem que apostar que o uso das coisas tornam essas coisas mais acessíveis. Com certeza. Né? Próxima, bye. Chegamos agora no momento Pipinho. Pipinho por causa do Pod People, tá? Tá bom. Não dava pra dar outro apelido, e ele é bonitinho, ele é infantil, né? Ele é criança. Meu filho só tem um defeito, você já reparou, Baiano? A perna é cotó. Ô, dó. Ele tem uma cabeça imensa. Mas não, sério, ele nem podia ter perna. Não, mas na realidade ele tem. Mas ele, assim, ele é tão cabeção que as perninhas ficam pequenas. Mas ele é muito feliz, não faz isso não. Tá bom. Esse momento Pipinho é aquela hora que a gente brinca. A gente vai falar uma palavra, uma frase, o que vier na sua cabeça, você fala. Não precisa ter coerência reumatológica. Tá bom. Agora eu não sou mais reumatologista. Não, agora você é só Paula, tá? Ok. Então vamos lá. 1, cor predileta. Azul. 2, uma lembrança feliz da infância. Nossa, tem algumas. Não sei porquê, mas o que me veio na cabeça foi um dia com meu pai e minha mãe indo num lugar específico tomar sorvete. Que maravilha. Foi muito feliz, não lembro porquê, mas... O sorvete era de quê?
Não sei, mas é o que tá vindo na minha cabeça. Perfeito, Teve mais, tá mãe e pai, ótimo. pelo amor de Deus, teve Não, mais. tá Mas... ótimo, maravilhoso. 3, felicidade. Amor. 4, um hábito essencial. Se eu falar atividade física, você vai me bater, De então. jeito nenhum. A gente bate aqui em alguém, Baiana? Imagina. Não, mas eu falaria comemorar pequenas vitórias. 5, um medo. Barata. Você sabia que barata é cega, né? Jura? Ela não enxerga, tá? Mas ela por se que move. que ela vem pra sempre pra cima olha da só, gente? nota essa aí, Baiano. Simples. Ela se move por sensores. Então, quando você vê uma barata, fica quieta. Aí você Olha. começa a pular pra lá e pra cá, aí ela começa a detectar o movimento e ela vai ficando louca também. Entendeu? Mas como é que eu vou matar? Olha, você faz o seguinte, você tem à mão alguma coisa, um SBT, A distância. ou a distância, você fica parada, que ela vai tender a ficar parada. Quanto Bom, mais bom você se saber, meter, bom saber. ela tem sensores de movimento, tá Ok, bom? ok. Não sei se vai diminuir seu medo. 6, amor. Não, amor. Amor. 6, amor. Amor, agora é amor. Porque você falou felicidade e amor. Agora, amor. Tranquilidade. 7, um erro que te ensinou. Um erro que me ensinou. Muitos relacionamentos. Tá viva, então você está aprendendo com eles. 8. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Eu ia pra casa, ver minha mãe, ia querer ficar com todos os meus amigos. Os gatinhos, você deixa... Não, meus bebês, vão comigo, claro. com certeza. Tá. Ficar com as Ficar pessoas, tudo com as juntinho. pessoas que eu amo. Tudo juntinho. 9. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Qualquer um. Manejar o tempo. Manejar o tempo. Esticar Poderosa, né? Tudo bem. 10. Você desafiou escolhendo uma profissão difícil, então você só quer manipular o tempo, sem problema Sem nenhum. problema, tranquilo. Tranquilo, Fácil. faz parte. Tá sendo coerente. Aí você conseguiu, porque eu não Totalmente vou conseguir. coerente, Paula, faz sentido. 10. Uma frase, por último, né? Uma frase, um pensamento que você gostaria de deixar. Se não for a frase, que seja o que significa. Fique à vontade. Tem uma frase, eu acho que é de Jung, que fala: domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja somente uma alma humana. Que é Eu outro, né? acho Jung que também merece mais destaque. A gente foi injusto com Jung e com Viktor Frankl. Tá na hora da gente botar isso pra fora. Verdade. Minha querida, muito obrigada. Obrigada a foi um você. prazer. O prazer foi meu. Prazer foi Espero nosso, ter não foi, ajudado Bai? em alguma coisa. Não, Espero ajudou ter e vai ajudar ajudado. muito. Agora você vai ganhar uns presentinhos. Calma aí, ó. Você vai ganhar aqui o livro Felicidade. Ai, que delícia. Que eu escrevi na pandemia. Na pandemia você escreveu Claro. sobre felicidade. Claro, era tudo que a gente ia precisar quando acabasse. É verdade, verdade. Concorda comigo? Com certeza. Ainda teve uma coisa, ele ficou pronto antes da pandemia acabar, durou muito mais do que eu esperava, e aí a editora queria lançar virtual, eu falei, de jeito nenhum, esse vai ser ao vivo, e vai ser uma festa sem fim. Depois de Menina, tanto foi tempo. lançado. Foi lançado no bar do Zeca Pagodinho. Deu 1.200 pessoas. Uma fila. Deus. Eu comecei a autografar 20 para as 6 da tarde. Eu acabei o último 20 para as 2 da manhã. Meu Deus, e você nem Sem aproveitou comer, a sem festa. fazer xixi. Mas o povo, olha, eu vou te dizer, teve roda de samba, teve tudo. Teve gente que fez amizade com amizade. Pô, teve delícia. gente que nunca tinha se visto, minha filha. Quando eu subi pro hotel, tinha gente, tipo assim, doutora, fulana é minha amiga. Eu falei, você conheceu? Não, eu acabei de conhecer agora na fila. Teve gente que não conseguiu entrar. Não, meu Foi Deus. uma loucura. Mas Poxa, assim, que legal. abracei todo mundo. Ai, que Filha, bom. fiquei sem. A única coisa que eu tomava era água. Quando dava. E eu falei, meu Deus, como é que eu fiquei essas horas todas em pé? Porque aí você Em pé autografa ainda? e fotografa. Autografa e fotografa. Eita. Eu não sei como eu conseguia.
No dia seguinte doía a perna, doía a mão. Por que será? Por que tá doendo? Porque assim, será? eu achei, vão umas 400 pessoas, 300, como era a média. Tava todo mundo carente todo mundo de precisava festa, de uma abraço, né? Tava todo mundo Então precisando. foi feito Muito nesse obrigada. sentido para não deixar a peteca cair. E aqui foi o último que foi lançado no final do ano passado, Um Tempo para Mim, que são frases minhas que você pode abrir em qualquer dia, ou se você quiser seguir os dias. E é para ter uma reflexãozinha, são frases que geralmente vêm na minha cabeça antes de eu levantar, e você escreve lá embaixo o que impactou em você. Pode ser lido em qualquer dia do ano, qualquer ano. Poxa, tá? muito E é obrigada. separado por estações, as cores são por estações. Muito obrigada. Verão. E eu faço isso, sabia? Eu tenho, o dever de casa que eu tenho agora é todo dia pensar alguma coisa boa que aconteceu. Então, vou usar aqui, aí eu escrevo. E eu botei a coisa um tempo boa. para mim, porque eu acho que quando a gente lê uma frasezinha dessa e raciocina ou medita sobre isso, eu acho que é igual o skincare. Aí o mental care. Aí como eu falei assim, não, se eu botar mental care, as pessoas vão achar que eu tô sendo muito arrogante. Então vamos ser um tempo para mim. Um tempo né? pra mim. E aqui a pulseirinha, quando você for malhar, botar para você. Tempo pra mim. Um tempo para você. Toda vez que cair na tentação de pegar o celular, você fala, não, é o meu tempo para mim. Agora eu tenho que malhar. muito, Querida, muito obrigada. mas tem mais, tem mais. Olha só, hoje a gente teve o patrocínio da Axon, que é um suplemento, tá? Que melhora muito a disposição mental e física. Eu uso de manhã com meu suco verde. Não tem glúten, não tem açúcar adicionado. O sabor de frutas vermelhas é bem bacana. Poxa, legal. E tem fibra também. Então, você experimenta, depois você diz pra gente, leva a bolsinha para quando for ao mercado. Mas Muito não acabou, obrigada. tem mais. Tem aqui, né, uma eco bag do Pipinho. O Pipinho, agora. O Pipinho. Ano que vem o Pipinho vai vir em pelúcia, bonequinho. Tá vendo? Aí ela vai pedir para voltar. Só vou pegar o Pipinho, quer ver? Com o nosso lema, faça, aconteça, inspire. Pode People, eu fui. Não é Rock in Rio, mas é o Pode People. E aqui dentro a gente tem um caderno, porque eu acredito muito na escrita à mão, que eu escrevo meus livros à Bic. Não sou patrocinada pela Bic, não, tá? Eles levam de 7 a 9 Bics. Eu adoro caderno. Então, coloque aí seus sonhos, seus projetos, que certamente vão se realizar. E o aqui Pipinho. uma canequinha do Pipinho, para você, quando tomar o seu chazinho, o seu café, lembrar da gente. Pode deixar lindo, tudo gente. de ladinho aqui, que as crianças vão ajeitar para você. Tá? Muito obrigada, vão de botar verdade. tudo bonitinho. Agora chegou aquele momento da sua falta de educação, que não precisa olhar para mim, vai olhar para essa câmera aqui e dar todos os seus recados. Leva junto o microfone. Isso, porque você vai girar um pouquinho. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, meu nome é Paula, eu sou reumatologista, espero ter ajudado as pessoas a entender mais um pouquinho sobre a reumatologia. Se tiver mais dúvida, eu tenho no Instagram, que é doutora Paula Murari, que é o meu nome. E se precisar de algum auxílio reumatológico, pode contar comigo. Muito obrigada. Queridos, nós estamos encerrando mais um episódio do Pode People e hoje foi com essa querida doutora Paula Murari. É exatamente assim que se escreve. Se você não segue, eu sugiro que você comece a seguir ela agora, porque reumatologia é uma coisa que todo mundo acha que sabe, mas não sabe, mas precisa saber. Porque quanto mais cedo a gente procurar ajuda, melhor a evolução, e isso poupa de você, por exemplo, ficar sem função nas suas articulações. Aqui na comunidade Pode People, a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento pode nos fazer seres humanos melhores e mais funcionais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações e a gente se vê no próximo Pode People.